Irmãos, convido vocês a abrirem as suas Bíblias comigo em Filipenses capítulo 4. Estamos felizes de ter a Bruna conosco também. Seja bem-vinda, Bruna. Filipenses 4:6. Hoje nós iremos iniciar uma série de lições, mensagens, com o título Lidando com a Preocupação. Lidando com uma preocupação. Você é uma pessoa muito preocupada? Se você fosse dar uma média para a sua preocupação de 0 a 10, qual seria? 9? 8? 7? 5? Irmã? 9, irmã Rita. E como nós podemos lidar com uma preocupação? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, muitas pessoas estão com seus entes queridos hospitalizados e muitos preocupados sobre a situação da saúde deste seu ente querido. Então nós precisamos nos aproximar da palavra e aprender aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre esta área que é tão comum nas nossas vidas, lidando com a preocupação. Quantos acharam Filipenses 4, verso 6? Amém? Filipenses 4, 6. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Amém? Vamos ler todos juntos? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Pai Santo, louvamos o teu nome pela tua santa e bendita palavra. Pai, o quanto precisamos do Senhor nesta área de preocupação. Ainda mais, Pai, nesse tempo que nós estamos vivendo, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a lidar com a preocupação. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos, podeis assentar. O grande problema da preocupação é quando ela se torna nas nossas vidas um fator dominante, quando ela começa a dominar a nossa vida. O grande problema da preocupação é quando ela se torna senhora das nossas vidas. E aí deixa de ser uma preocupação e acaba se tornando uma patologia, acaba se tornando uma enfermidade, acaba se tornando algo prejudicial ao seu corpo, à sua vida. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver aquilo que Deus quer nos ensinar nesta área de preocupação. O tema da nossa lição hoje, meus amados irmãos, é preocupação, um inimigo considerável. Preocupação, um inimigo considerável. Você considera a sua preocupação um inimigo? Você considera a preocupação um inimigo em potencial que prejudica você? Conta-se em um livro chamado Um Leito Sim, Outro Não. Quem escreveu este livro foi o Dr. Mark Gorman. E ele deu esse título a este livro porque esse doutor, ele é diretor executivo do Comitê Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos. E ele diz o seguinte: encontra o fato espantoso e aterrador de que
em 2 leitos de hospital nos Estados Unidos é ocupado por pessoa com problemas mentais. O livro dele declara ainda que é possível prever um dia, não muito distante, que nos leitos de hospitais vai ter 2/3 dos leitos ocupados com pessoas com problemas emocionais. Creio que este homem escreveu este livro muito antes da pandemia. Imagine hoje, com toda esta pressão, com toda esta preocupação, com todo este clima que este mundo tem vivido. A OMS alerta que o suicídio é a 3ª causa de morte entre jovens brasileiros de 15 a 29 anos. Um grave problema de saúde pública no Brasil. Cerca de 12 mil pessoas tiram a sua própria vida por ano. Isso corresponde a 6% da população. No mundo, são cerca de 800 mil suicídios anuais. A maioria das consequências que levam pessoas a este ato é tensão, constrangimento, ansiedade e preocupação. Em seu livro, Dr. Edward, um médico de renome, ele escreveu o seguinte: trata da correlação entre a preocupação, muitos problemas de saúde, tais quais problemas cardíacos, pressão alta, algumas formas de asma, reumatismo, colesterol, tiroide, enxaqueca, perturbações estomacais. Mais de 8 mil pessoas por ano no Brasil morrem de úlcera de estômago e úlcera no duodeno. 8 mil pessoas por ano corresponde a 670 pessoas por mês morrem com úlcera no estômago devido à preocupação. A minha filha, a Nathalie, ela faz aula de taekwondo em casa. E esse professor dela, ele é lutador de UFC. E ele já competiu em vários lugares. Aí eu fui falar para ele sobre o meu colesterol. Falei, eu estou com alguns colesterol e gostaria de fazer uma aula com você, uma aula experimental. Aí ele falou para mim, sabe, pastor, eu fui no médico também, fiz o exame e deu colesterol. Aí eu perguntei para o médico, disse, doutor, eu sou atleta, eu tenho uma alimentação regrada, eu malho, eu treino na minha academia todos os dias. Aí o médico disse para ele, há um tipo de colesterol que é devido ao estresse, devido à ansiedade, devido à preocupação. Aí ele falou, opa, a minha vida tem sido isso. Então, meus amados irmãos, a preocupação, ela traz grandes danos à nossa saúde. Quando ela é uma preocupação exacerbada, grande, aonde ela se torna senhora da nossa vida. Qual o significado da palavra preocupação? O Novo Testamento traduz esta palavra preocupação como fixar o pensamento em algo, como ansioso, inquieto. Há uma versão bíblica, a versão Viva, que ao invés de colocar lá ansioso, inquieto, ela coloca lá aflição. Não ficais aflitos ou não vos aflijam. E esta palavra afligir, ela é mais pesada.
Porque afligir também significa torturar, desespero, agonia. Quantas vezes você já passou a noite sem dormir, preocupado, ansioso, torturando-se por algo? E nós encontramos estas palavras para preocupação em Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo e vamos até lá. Mateus capítulo 6, verso 25. Quantos acharam? Mateus 26. Mateus 26, ou melhor, Mateus 6, me perdoe, verso 25. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 6, verso 25. Só a primeira parte do versículo. Veja o que diz aí. Estas são palavras do próprio Cristo, do próprio Filho de Deus. Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Verso 28, o que diz? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Verso 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo. Verso 34 e último, não vos inquieteis. Então note que num só texto, numa só lição, o Senhor Jesus está mencionando 4 vezes para que os seus discípulos, que agora estariam entrando em uma missão, para que eles não se preocupassem com o dia de amanhã. Agora eles haviam entregue a sua vida ao Senhor Todo-Poderoso, aquele que governa todas as coisas, e aquele Senhor que governa todas as coisas iria cuidar da sua vida. Então não se preocupe quanto ao vestuário, quanto àquilo que você vai comer, porque eu, vou cuidar de vocês. Então, a preocupação, ela muitas vezes tira os nossos olhos deste Deus Todo-Poderoso, de que tem a minha vida e a vida dos nossos familiares nas suas mãos, de que eu e você não podemos acrescentar um côvado, à nossa estatura. Nós não podemos fazer nada se Deus não fizer. E se nós não podemos fazer nada, então nós devemos descansar em Deus. Amém? Pastor, é difícil. Eu sei que é difícil. Mas conforme você se aproxima de Deus, conforme você busca Deus, você aos poucos você vai descansando no Senhor. Há 2 palavras interessantes, amados irmãos, para preocupação no grego. A primeira palavra é merizo. Esta palavra merizo significa dividir. E a segunda palavra é nous, N-O-U-S. E essa palavra nous significa mente. Então, preocupação no grego significa dividir a mente. Quando nós estamos preocupados, nós estamos com a nossa mente dividida. Eu lembro uma vez, quando a Luciana estava com aquele problema sério de saúde, teve que passar pela cirurgia, irmã Rita. Eu lembro que eu fui em determinado lugar, entrei, e quando saí, aonde está o carro? Fiquei quase 1 minuto para poder lembrar onde eu havia deixado o carro. Por quê? Porque a minha mente estava dividida, preocupado com o estado de saúde da minha esposa. Quantas vezes isso aconteceu com você, de você ir ao mercado? Você entra no mercado, você está pensando em algo, preocupado com algo, você paga, passa no caixa e paga e vai embora.
Já aconteceu com você isso? Já aconteceu comigo. Uma vez eu passei, paguei e estava indo embora. Daqui a pouco a moça do caixa, Senhor, o senhor não pegou a sua compra. Eu comprei, paguei e deixei lá. Porque a minha mente estava dividida. Eu não conseguia me concentrar naquilo que eu estava fazendo. O que Tiago diz sobre isso? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 8. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Olha o que Tiago diz sobre a pessoa que tem a mente dividida, ou o ânimo dobre, ou o interesse dividido. O que diz aí? Tiago 1,8 diz: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O ânimo dobre aqui significa uma mente dupla, interesse dividido. Ele é inconstante. O que significa inconstante? Ele se volta para um lado e ora se volta para o outro lado. Ele diz que a pessoa com ânimo dobre, ele é inconstante em seus caminhos. Ou seja, áreas da sua vida, muitas áreas da sua vida, ele é inconstante. Inconstante. E é inconstante, nós encontramos aqui então a questão da emoção, a questão do pensamento, a questão da decisão. A pessoa muito preocupada, ela é inconstante nas suas decisões. Será que eu faço isso ou não faço? Será que vai dar certo isso? Alguém já disse que a paz mental é a singeleza de coração. Ou seja, a simplicidade de pensamento e de coração. A pessoa muito preocupada, ela rouba de si mesmo a paz mental. Ela rouba de si mesmo essa paz. Ela não tem essa singeleza, essa simplicidade de coração. Fica nervosa, não é assim? Já aconteceu com você? Fica nervoso, fica agitado. Você perdeu a paz de mente naquele momento de preocupação. Quero concluir dando aos irmãos algumas áreas que dividem a mente e quais as consequências disso, quando nós nos preocupamos muito. Primeiramente, a preocupação divide a faculdade de determinação. Muitas vezes a preocupação divide esta faculdade de determinação na vida. Se os planos e propósitos não estiverem bem amarrados, eles não serão cumpridos. Porque está tão preocupado que aquela pessoa não tem esta força para perseverar, de ser perseverante no seu propósito e no seu objetivo. A preocupação extrema também leva à abulia. O que é a abulia, irmãos? É a perda do poder e do querer. Ela quer em determinado momento, mas em outro determinado momento ela não quer mais. Ela perde este poder de querer, esse foco, esta vontade, essa força. Porque ela está preocupada demais. A maioria dos lares, um dos grandes problemas é a mente dividida. É aquela esposa que está com a mente dividida entre cuidar da casa ou cuidar do seu marido.
é aquela esposa que tem a preocupação com os seus filhos e a responsabilidade do lar. Então ela fica preocupada e ela acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra. Quem pode, amados irmãos, determinar os fracassos escolares em relação à mente dividida? Muitas vezes a criança, ela falha nos seus estudos porque ela tem discórdia no lar. E ela chega na escola, ela não consegue se concentrar, ela não consegue aprender, porque ela tem problema dentro do seu lar, entre o seu pai e a sua mãe. Ela tem a mente dividida. Quantas crianças não conseguem aprender? Porque muitas vezes ela tem a mente dividida entre a atenção de alguém. Não sei se os irmãos já perceberam, mas as crianças que dão mais trabalho nas escolas, para os seus professores, a irmã Ana vai poder dizer isso para nós, como professora, são aquelas crianças que têm menos atenção em sua casa. Então ela bagunça dentro da escola, ela faz tudo aquilo porque ela quer o quê? Atenção. Ela quer atenção. Ela não tem atenção dos pais. Ela não tem atenção daquelas pessoas que estão ao seu redor. Então ela tem a mente dividida, ela não consegue se concentrar, ela está preocupada em obter a atenção de alguém ao seu redor. Negócios. Quantos negócios são destruídos por causa da mente dividida? Eu estava vendo no livro de Dr. John Haggai, e ele estava contando a história de um empresário. Um empresário que ele tinha uma franquia de vender cachorro-quente. Estava indo muito bem, irmão Agenor, ele estava vendendo, ele já estava abrindo uma filial em determinado lugar. Aí ele teve a ideia de colocar o seu filho na faculdade. E o seu filho fez administração de empresa. Seu filho terminou a faculdade, chegou, pai, há uma recessão, uma crise que está vindo aí. Nós precisamos parar de investir em propaganda, nós precisamos demitir funcionários, nós precisamos colocar o pé firme, porque senão nós não vamos conseguir. E aquele pai deu ouvido ao seu filho. E ele ficou com a mente dividida com o sucesso da sua empresa e a recessão que viria ainda. O que aconteceu? A empresa foi à falência. Então, uma preocupação por algo que ainda não aconteceu. Tudo isso que eu estou passando são exemplos daquilo que a excessiva preocupação traz, não só na nossa saúde, mas também em várias áreas da nossa vida. E o que falar da fé? Será que a preocupação, ou não, será que a mente dividida prejudica a nossa fé? É exatamente isso que o Tiago está falando. O Tiago está falando, ele já está.
verso 13. Filipenses 13 é um foi chamado para o ministério. Em Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. Note que ele tem um alvo, ele tem um propósito. Ele não tem uma mente dividida. Ele não diz, será que eu faço? Não, Paulo é um homem determinado. Uma coisa eu faço. O que ele faz? Vamos ler todos juntos? Que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando-as para que estão diante de mim. Prossigo, verso 14, leiamos. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, é difícil. Eu passo por lutas, eu já fui apedrejado, eu já fui odiado, mas eu sei aonde eu quero chegar. E eu não tenho dúvida de que o Senhor é comigo. Uma coisa eu faço, que é deixando para trás, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. E depois ele diz, prossigo para o alvo. Eu vou para a frente. Eu confio, eu creio que o Senhor está comigo. Glória a Deus por isso. Amém? Meus amados irmãos, eu quero concluir dizendo de que nós possamos colocar toda a nossa fé, toda a nossa confiança no Senhor nosso Deus. O dia de amanhã pertence ao Senhor. O amanhã para nós é uma incógnita. Ele pode não chegar para nós. Então, se o amanhã para nós é apenas uma incógnita, que nós possamos confiar e depositar toda a nossa vida naquele que não somente sabe o passado, mas o presente e o futuro. A sua vida está entregue a esse Deus? Amém? Confie nele com todo o seu coração. Não duvide dele. Não tenha sua mente dividida. Creia de que ele está cuidando de você. O que a palavra de Deus diz? Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Você entregou um dia a sua vida ao Senhor? Amém? Confia que ele vai cuidar dos seus filhos, da sua nora, dos seus netos, do seu futuro. Ele vai cuidar. Não se preocupe. Creia com todo o seu coração. Eu quero encerrar lendo aquele mesmo verso que nós lemos no início, mas na versão viva. Eu gostaria que os irmãos apenas ouvissem e logo após estamos encerrados. Na versão viva diz assim: estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, regozijem-se. Que todo mundo veja que vocês são generosos e amáveis em tudo quanto fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Amém? Não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Se fizerem isto, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês, na calma e na tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, eu quero dizer-lhe mais uma coisa. Firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que é direito. Pense em coisas que sejam puras, agradáveis, e detenham nas coisas boas e belas que há em outras pessoas.
Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com ela. Que Deus nos abençoe. Pense nas grandiosidades do Senhor. Pense naquilo que Ele pode fazer. Pense em suas verdades. Pense no seu poder. E descanse no Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem algo te preocupando muito aí? Tem algo tirando o seu sono aí, meu querido? Lance sobre o Senhor. Lance aos pés de Jesus e deixa Ele cuidar. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Irmão Lucas, tenha mais algum pedido aí, querido? Dá uma olhadinha. E assim nós iremos fazer esta última oração. E logo após, vamos cantar mais um hino, irmão Agenor. Se o irmão tiver mais um hino, nós podemos cantar logo após esta última oração. Não? Amém. Graças a Deus. Pai Santo, Pai de amor, é verdade de que o nosso coração é pequeno, é falho. O nosso coração, meu Deus, é fraco diante das grandes agonias e perseguições desta vida. Pai, mas nós pedimos a Tua força neste momento, para que o Senhor nos ajude a descansar no Senhor, para que o Senhor nos ajude a lançar sobre o Senhor toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade. Possamos colocar aos pés de Cristo e saber de que o Senhor é Deus, é o Deus e sempre será Deus. Ó Pai bondoso, abençoa os irmãos que estão aqui presentes, sustenta estes teus servos, ajuda-os a lidar com a preocupação e com a ansiedade. Ajuda aqueles que estão em casa da mesma forma, que eles possam, ó Pai, confiar no poder, no agir grandioso do Senhor. Ó Pai bondoso, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor nos capacite a lidar com essa questão. Diante de um mundo, Senhor, aonde nós não temos certeza de nada neste mundo. Ó Pai bondoso, nos ajuda a confiar de que o amanhã está nas mãos do Senhor. Algo que nós podemos ter certeza, ó Pai, é que o Senhor está no amanhã. E quando chegarmos lá, temos a certeza de que o Senhor chegou lá primeiro, de que o Senhor irá nos ajudar, nos fortalecer, suprir a nossa necessidade, fortalecer a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Pai bondoso, assim oramos com fé, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Muito bem, irmão Agenor vai estar encerrando o culto hoje à noite, cantando este hino, e logo após este hino nós estamos encerrados. Quero agradecer a você que está conosco em casa, que o Senhor possa abençoá-los grandemente.